Olá, eu sou o Juliano e eu quero compartilhar com você como tem sido a minha quarentena na fé. Mas é claro, o objetivo desse vídeo não é falar sobre mim, mas gerar em você uma oportunidade de reflexão. Você tem vivido este tempo na fé e qual tem sido o fruto deste tempo na sua vida? No primeiro vídeo eu pude falar em relação à Santa Missa e hoje eu gostaria de falar sobre a vida de oração. Bom, eu sempre orei, sempre rezei. Não me lembro de algum momento da minha vida em que eu concluí um dia sem orar. Mas eu confesso que as minhas orações estavam meio automáticas, meio apressada. Sabe quando você deixa a oração como aquele último momento do seu dia, porque você, afinal de contas, teve um dia meio corrido, com uma série de compromissos particulares e também da igreja? Assim era a minha vida de oração. Eu sempre estive muito envolvido com as coisas da igreja e sempre rezei muito na dimensão da comunidade. Então, quase todo dia eu tinha reuniões e rezava nessas reuniões. Ou eu tinha um grupo em que nós nos reuníamos para rezar e eu rezava com essas pessoas. Mas a minha oração pessoal, eu nunca tive um momento de dedicação, de prioridade para estar eu e Jesus no silêncio do meu quarto. E aí, quando sobrou muito tempo por conta do isolamento, eu pude então reservar esse tempo para mim mesmo e consequentemente para Deus. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter momentos de espiritualidade para mim. Então eu colocava algumas pregações e eu sentava e acompanhava essas pregações que falavam muito sobre espiritualidade, sobre santidade, que são temas que me interessam. E eu assistia com um objetivo realmente de ser evangelizado, de fazer uma experiência com Deus, como se eu estivesse participando de um retiro. Comecei a fazer isso todos os dias. E a partir dessa experiência, Deus foi me mostrando, foi me revelando por tudo aquilo que eu ouvia, o quanto estava precária a minha vida íntima com o Senhor. Apesar de ter progredido muito como comunidade, como servo de Deus, apesar de falar muito de Deus, eu descobri que eu falava pouco com Deus. E eu percebi que a oração é o alicerce, é a base de qualquer coisa. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ter um alicerce de oração e que eu precisava regar a minha vida íntima, pessoal com Jesus através da oração. E aí eu fui mergulhando em alguns conteúdos maravilhosos que a igreja nos oferece, fui fazendo alguns cursos que ensinavam a orar, fui começando a praticar a oração, fui começando a buscar, a ver o que a igreja fala de oração, como rezar. Fui adentrando alguns conteúdos maravilhosos, como, por exemplo, aquilo que a Santa Teresa d'Ávila apresenta em relação à vida de oração. Fui buscando isso e Deus foi me dando um respaldo, demonstrando que era este o caminho, E eu fui vivendo essa experiência com muita disciplina, com horário para rezar, com tempo para rezar. Como eu não tinha disciplina ainda, eu colocava um cronômetro. E aí eu tinha o compromisso diário de rezar naquele tempo. Então tinha dias que a oração fluía, tinha dias que a oração não fluía, mas eu estava ali, rezando. E isso foi me fazendo bem, e está me fazendo bem. Eu pude descobrir o quão seca estava realmente a minha vida de oração. Porque, gente, o que vai ser o diagnóstico da nossa fé, de como está a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa espiritualidade, é quando nós fechamos a porta do nosso quarto e ninguém vê. E aí é só você e Jesus. É isso que revela o raio-x da sua fé. É quando você foge das aparências e sobra você e o Senhor. Por isso que nós somos, não o que os outros pensam, nós somos aquilo que Deus sabe em relação a nós. E aí eu estou vivendo esse processo, tenho muito a caminhar, tenho rezado
pedido a Jesus a graça realmente de aprender a rezar para a partir daí construir uma intimidade verdadeira, na essência, de não ser conduzido pelo mover das atividades da igreja. Porque você percebeu que agora nós não temos mais, porque antes nós recebíamos demandas, né? E comparecíamos a esta demanda. Agora não, nós precisamos ir atrás da nossa vida espiritual. Então, eu estou vivendo esse processo. Tenho muito a crescer em relação à vida oração íntima. Eu estou falando daquela oração que sou eu e Jesus. Você tem esses momentos, são momentos de qualidade. Você vive, você separa um momento da sua vida, da sua rotina para ter um encontro com Jesus, um encontro com aquele que você diz amar. Mas, me desculpe dizer, eu pude descobrir que nós só verdadeiramente amamos se nós queremos estar perto. Se nós não queremos estar perto e não dedicamos um tempo para estar perto, existe algo de errado neste amor. E esta oração, ela alimenta de uma forma muito fecunda a nossa alma, porque é o momento do que mais do que falar com Deus, para pedir, para agradecer, é um momento de amar a Jesus. E através deste amor despretensioso que nós vivemos na oração, Ele vai nos lapidando, Ele vai falando. E aí, como é próprio do convívio, a intimidade vai crescendo e os frutos vão sendo maravilhosos. Então, todas as noites em que o meu dia se conclui, e aí eu tive tempo para orar, eu agradeço por este tempo de quarentena. Embora triste, foi um tempo em que eu pude ter um encontro comigo mesmo, perceber que eu precisava parar. E a partir deste encontro comigo mesmo, eu percebi que era preciso me encontrar com o Senhor todos os dias. E não voltaram as atividades da igreja ainda, mas já virou um hábito para mim. E este é o grande legado desta quarentena para a minha vida, vida de oração pessoal, não em comunidade. E você, como tem sido este tempo? Você tem cultivado a sua espiritualidade no seu individual? Ou você ainda é muito dependente das atividades da igreja? Se você não está cultivando a sua espiritualidade pessoal, acenda uma luz de atenção. Existe algo de errado no seu caminhar. E aproveite este tempo para rever isso. É isso que o Senhor espera de nós. Jesus nos espera todos os dias na nossa oração pessoal. Partilhe aqui, comentando este vídeo, como tem sido. Você tem tido encontros com o Senhor ou precisa orar mais? Deus abençoe você. Eu te encontro no próximo vídeo, que aí eu quero partilhar com você como tem sido a minha experiência de comunidade neste tempo de quarentena. Até mais. Tchau, tchau.